Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um Trocando Ideias. Hoje, na presença do nosso juiz aqui do TRT4, Dr. Rodrigo Trindade de Souza, que na atualidade é presidente, o juiz titular da Vara de Frederico Westphalen, professor de diversos cursos pelo Brasil, inclusive na preparação de juízes, membro da Academia Sul-Rio-Grandense de Direito do Trabalho, né, Rodrigo, onde participamos em conjunto por aí. E o Rodrigo veio para conversar um pouquinho conosco sobre a questão relacionada à interpretação e o papel do STF no direito do trabalho emergencial. Rodrigo, te agradeço a participação de plano e temos aqui um tema extremamente importante, né? Na atualidade temos visto uma pujança de manifestações do STF no tocante a essa estrutura do nosso direito do trabalho, né, principalmente em função da pandemia, e é um tema que nos toca quase que diariamente, né, nas definições de como vamos atuar, seja na condição de magistrado, seja na condição de advogados, perante os interesses, né, do direito do trabalho. E o que é mais importante disso tudo, o direito do trabalho enquanto um direito social, né, que é imprescindível de se lembrar desse conceito. Então, te agradeço a participação, é um privilégio te ter aqui conosco, né, e quero te ouvir sobre esse tema aqui para que nós possamos debater. Tá bom, obrigado pela gentileza do convite, Marta, e obrigado também pela gentileza da apresentação. Fico muito feliz de estar aqui com vocês na PUC, porque é a universidade que eu fiz minha graduação, faltou só esse pedacinho da minha apresentação. Tenho muito orgulho, sou oriundo da PUC, e então é uma felicidade estar aqui de novo, aqui palestrando agora na PUC, falando, aliás, palestrando não, isso aqui é uma conversa, né? Então é uma felicidade muito grande. Mas você trouxe uma questão importantíssima, Marta, que eu acho que é importante a gente, sempre quando a gente fala sobre esse novo ambiente de direito do trabalho que a gente está vivendo, é tratar primeiramente de uma constatação de que o direito do trabalho nesse ambiente de pandemia vem sendo um dos temas mais importantes, tratados de forma mais intensa nesse novo ambiente de pandemia. Eu não gosto quando as pessoas falam de um renascimento do direito do trabalho, porque eu acho que ele nunca morreu. Eu concordo contigo. Ele não tem que ressuscitar, porque ele nunca morreu. Porque enquanto as pessoas trabalharem, e nós somos uma sociedade de trabalhadores, sejamos empreendedores ou empregados, somos uma sociedade de trabalhadores. Enquanto a nossa organização social for baseada no trabalho, enquanto a resposta para a pergunta o que você é, a primeira coisa que vem na sua cabeça é a sua profissão, não é a sua religião, sua nacionalidade ou o time de futebol que você torce, o direito do trabalho vai estar presente nas nossas vidas, ainda que a gente não goste. E normalmente na graduação a gente não gosta muito do direito do trabalho. Depois, na vida profissional, a gente vai acabar vendo que é o que costuma pagar as contas do escritório. Eu costumo dizer isso para os meus alunos. Esperem que, mesmo que não gostem, em algum momento vocês vão se deparar com isso na vida profissional. Não tem jeito. Exato. O direito do trabalho faz parte, né? Perfeito. E esse ambiente de pandemia está nos mostrando a importância que tem. A importância em normativos. Os normativos mais importantes hoje vêm sendo os normativos de regulação do trabalho, de enfrentamento das condições econômicas a partir do trabalho. Nós temos diversas medidas provisórias, regulamentos que foram lançados, até a Lei Geral de Enfrentamento da Pandemia trata de questões essenciais de direito do trabalho. Além dos normativos, nós temos os julgamentos, alguns dos julgamentos mais importantes do Supremo Tribunal Federal vêm sendo de avaliação de constitucionalidade dessas medidas provisórias. E julgamentos que vêm sendo realizados de forma muito rápida, porque o Supremo Tribunal reconhece a necessidade de manifestação ligeira, célere, sobre essa matéria, para que dê mais segurança jurídica para as pessoas e principalmente das preocupações pessoais que nós temos. Quem é advogado trabalhista hoje deve estar nervoso, com você, Marta, deve ser um nervosismo, uma dificuldade, o cliente ligando, perguntando o que pode, o que não pode, uma situações às vezes desesperadoras para os empresários.
E o advogado trabalhista tem que responder, o juiz do trabalho tem que decidir. Eu tenho liminares que eu recebo quase todos os dias, tratando de questões que afetam milhares de pessoas, milhares de trabalhadores, e as decisões, elas não são definidas somente por questões econômicas, mas também por reconhecimento de necessidade de enfrentamento para garantir saúde, vida e segurança das pessoas. Eu vou te dar só um exemplo. Semana passada, há 2 ou 3 semanas, eu tive que fazer uma audiência de quase 8 horas, só teve 30 minutos no intervalo entre a jornada para o almoço, para definir num grande frigorífico do noroeste do estado como a gente poderia fazer para que o frigorífico continuasse funcionando, garantindo a alimentação da população brasileira toda, com proteína animal, e garantindo também que esse trabalho não significasse a ruína física das pessoas com adoecimento e mortes. Então, são questões muito importantes que a gente vem tratando. Você introduziu muito bem, Marta, esse tema, porque é importante a gente mostrar um renascimento da avaliação da importância do direito do trabalho na nossa sociedade. Exato. Não, de fato é exatamente isso, né, Rodrigo? Esse nosso momento nos coloca de frente a uma realidade completamente diversa daquilo que nós até então estávamos vendo, ou seja, há uma nova lente, né? O direito do trabalho nunca foi focado e vinculado exclusivamente à relação empregado-empregador. Ele não se subsume a essa estrutura, ele atinge a sociedade. E no momento de sistemática de pandemia, isso fica extremamente claro, porque o encerramento de uma atividade laborativa ou de uma empresa, numa estrutura como essa, não atinge somente o empregador e muito menos o trabalhador, mas a totalidade da sociedade. E a manutenção também, porque afinal de contas eu posso ter ali um risco associado à saúde, que não é puro e exclusivo da figura desse trabalhador, mas de todos que estão nesse convívio, né? E nós percebemos isso justo no interior do estado aqui, onde já tivemos casos de retorno de atividades com problemas, né? E que majorou o volume de pessoas que tiveram o Covid, dentre outras estruturas. Então, é um novo olhar. A gente precisa repensar o direito do trabalho e repensar a estrutura, né, ou do reconhecimento desse direito por um aspecto mais coletivo e menos individualizado, né? Menos econômico, mais social na estruturação. E o STF, como a gente bem coloca, e é o nosso tema aqui, vem desenvolvendo, e tu bem colocaste, decisões em regime de urgência, né? Se por um lado isso é importante, porque afinal de contas nós precisamos tomar determinadas decisões com uma certa imediatidade, por outro nos cria também uma infinidade de dificuldades associadas a talvez não avaliar de uma forma mais acurada e precisa o tema ou o plano de fundo que está ali presente, né? Como tu enxergas, Rodrigo, essa estruturação ou esse momento de atuação do STF? Tá? E até, vamos lá, nós tivemos toda essa questão da medida provisória com liminar, né, do Lewandowski, depois revisada, quer dizer, inclusive isso nos coloca, que bem disseste, numa situação extremamente desconfortável. Eu confesso que para os meus clientes eu não consigo mais responder, é isso. Eu sempre digo, agora é isso. Quando eu terminar de falar, talvez não seja, né? Então, nós estamos no momento de depende, né? E essa circunstância ela é extremamente difícil, né? Como tu enxergas isso? Eu tenho tentado, Marta, eu digo tentado mesmo, porque é muito difícil a gente acompanhar todas as alterações legislativas e todos os julgamentos sobre essas matérias. Mas eu tenho me esforçado, até porque de estar em casa, estar trabalhando em casa, eu tenho conseguido, até com dentro de certas limitações, acompanhar os julgamentos do Supremo Tribunal Federal sobre essas matérias. Você trouxe uma lembrança importante, que é do julgamento de constitucionalidade. O primeiro que o Supremo Tribunal fez foi não sobre a primeira medida provisória, mas foi sobre a segunda medida provisória, que eu chamo de direito emergencial do trabalho ou de nanosistema justo-trabalhista, porque o direito do trabalho já é um microsistema normativo, dentro do sistema, na minha concepção, pelo menos dentro do sistema obrigacional, e dentro desse microsistema nós temos um
sistema menor que é inserido, que é o nanosistema justo-trabalhista, que é a normatividade que principalmente o executivo vem nos oferecendo para a aplicação de novas regras utilizáveis para esse novo ambiente de pandemia. Bom, em situações normais, a análise de constitucionalidade de normativos, inclusive do executivo de medidas provisórias, costuma demorar bastante. Mas com o microsistema, nesse nanosistema trabalhista, nós tivemos já pelo menos 2 julgamentos importantíssimos do Supremo Tribunal Federal na avaliação de constitucionalidade de duas medidas provisórias e que são as duas mais importantes, que foi a medida provisória 936 e a medida provisória 927. Foram julgamentos, ao meu ver, tensos, difíceis e que principalmente demonstraram... eu tenho 3 grandes conclusões para esses julgamentos, mas conclusões jurídicas, mas uma conclusão de política judiciária, de organização judiciária. O que eu vejo principalmente nesses julgamentos é um profundo dissenso dentro da nossa Suprema Corte, dentro da nossa Corte Trabalhista. 2 modos muito diferentes de avaliar a normatividade, de avaliar a hermenêutica, de avaliar a função do controle concentrado de constitucionalidade. Então, inclusive, novas concepções de uma expressão que a gente costumava utilizar de forma depreciativa, que é o do chamado ativismo judiciário. Nós temos visto o que eu pelo menos considero um ativismo judiciário muito próprio. Gostaria de tratar isso mais para o final, depois da apresentação dos fatos, mais para a conclusão. Mas eu tenho visto isso de forma, pelo menos pessoalmente, muito clara, essas novas concepções do Supremo. Mas então foram 2 julgamentos importantes, o da medida provisória 927 e da 936. Primeiro foi do 936. De forma bem... Acho que o nosso objetivo aqui não é apresentar o conteúdo da normatividade, mas fazer uma análise das decisões do Supremo Tribunal Federal no reconhecimento da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade de algumas dessas medidas. Bom, mas de forma muito rápida e extremamente sintética. São 2 MPs, 927 e 936. A 927 foi a primeira das medidas provisórias desse nanosistema justo-trabalhista. Ela apresenta uma normatividade de enfrentamento da pandemia, principalmente direcionada para empresas que ainda têm uma capacidade econômica razoável para esse enfrentamento, seja com recursos próprios ou com capacidade de endividamento, que é o que se espera de empresas com mínima viabilidade econômica, que tenha dinheiro para se manter mesmo sem ter faturamento por alguns meses. Então, ela prevê medidas emergenciais com tratamentos facilitados para férias, para teletrabalho, passagem para o teletrabalho, facilitação para compensação de jornada, para compensação para adiantamento de feriados, para pagamento dirimido de fundo de garantia, medidas essas um pouco mais constrangedoras de inconstitucionalidade relativas à fiscalização do trabalho e de exames médicos. Essa foi a primeira das medidas provisórias. A segunda, essa foi a 927, confundi porque surgiu primeiro a 927. Então, a 927 trata disso. A 936, ela já tem uma aplicação direcionada para empresas com mais dificuldade econômica e que tem necessidade de estancar ou reduzir bastante as despesas do seu passivo mensal com pagamento de salários. Então, ela prevê, essencialmente, 2 grandes medidas. A suspensão contratual, a empresa deixa de pagar salário durante um período para o funcionário, também não recebe o trabalho dele, ou então a redução proporcional de salário e jornada. Reduz um pouco a jornada de trabalho do funcionário e reduz proporcionalmente a jornada de trabalho e reduz proporcionalmente o salário. Bom, a medida provisória 936 foi atacada por uma ação direta de inconstitucionalidade, é a 6363, eu acho que é esse o número, de 2020, apresentada por um partido político, de forma muito rápida foi analisada pelo ministro relator, que é o ministro Lewandowski. E essa medida provisória tinha, essa ADI, ela tinha diversos direcionamentos de reconhecimento de inconstitucionalidade. O ministro Lewandowski reconheceu em sede de liminar a inconstitucionalidade de um dispositivo
que, aliás, de um grande, aliás, ele reconheceu a má impropriedade constitucional, essa é a melhor expressão, para algo que está presente tanto na 936 quanto na 927, que é a possibilidade de modificação para menor de salário, redução de salário, sem passagem por norma coletiva. Os alunos de graduação estão começando a se ambientar com isso, então a gente precisa reforçar. A Constituição da República garante como direito fundamental de matriz social, no artigo 7º, inciso 6º, que os salários somente podem ser reduzidos no Brasil caso haja autorização sindical. Então, é possível reduzir salário? Sim, é possível, desde que se cumpra o filtro de passagem pelos sindicatos. Esse é um direito fundamental garantido pela Constituição para qualquer situação, em pandemia, sem pandemia, porque, afinal, em países sérios, a Constituição é uma só, tanto para situações normais quanto para situações anormais. O ministro Lewandowski fez uma interpretação sobre esse dispositivo, preservando, de certa forma, a participação dos sindicatos, dando uma interpretação conforme. Foi, não posso dizer seguido, porque foi divergente em alguns elementos, mas o espírito dessa compreensão de necessidade de passagem pelo sindicato foi avalizado por outros dois ministros, o ministro Fachin e nossa ministra aqui do Rio Grande do Sul, oriunda do meu tribunal, com muito orgulho e felicidade, ministra Rosa Weber. Bueno, essa não foi a posição vencedora. A posição vencedora no Supremo Tribunal Federal foi a dos demais ministros, ministro Alexandre de Moraes, ministro Barroso, ministro Fux, ministra Carmen Lúcia, ministro Gilmar Mendes, ministro Marco Aurélio e ministro Dias Toffoli, que compreenderam que não há necessidade de passagem pelo sindicato, mesmo havendo essa previsão em direito fundamental na Constituição, não há necessidade de passagem. E se apoiaram em algumas orientações fáticas e jurídicas. Orientações fáticas foi de modo muito resumido, compreendendo que era um momento de excepcionalidade. Em situações excepcionais, temos que ter medidas, enfrentamentos normativos excepcionais, situação também de risco acentuado de desemprego e fechamento de empresas. Não haveria, portanto, nessa compreensão, possibilidade de aguardar manifestação pelo Supremo Tribunal, não haveria possibilidade de aguardar manifestação pelo sindicato e, portanto, um simples acordo individual entre empresário e empregado é suficiente para reduzir salário, não precisa passar pelo sindicato. E colocaram, pelo menos nessa premissa fática, que embasou a avaliação jurídica de afastar o disposto na Constituição, essa compreensão de que a única possibilidade de afastar dispensas em massa, demissão em massa e fechamento da empresa é o não cumprimento do disposto na Constituição e, portanto, não haver passagem pelo sindicato. E, a partir disso, produziram a construção jurídica de limitação, de facilitação de utilização dos acordos individuais. Bom, vejo eu, e a medida provisória 920, essa foi a 936. A medida provisória 927, ela trata todas essas outras medidas que a gente já falou, férias, teletrabalho, compensação de jornada, fundo de garantia, redução de fiscalização, redução de exames médicos dos empregados durante a pandemia. E também foi atacada por 8 ações diretas de inconstitucionalidade, 7 delas por partidos políticos, uma delas por uma organização sindical. E pediam uma das ADIs pedia inconstitucionalidade de toda a MP e outras 7 ADIs, ações diretas de inconstitucionalidade, pediam inconstitucionalidade de alguns dos dispositivos. As decisões, aliás, os votos dos ministros foram muito parecidos, da 927 e da 936, os fatos, os argumentos, as justificações fáticas e jurídicas dos dois lados, tanto os que garantem a Constituição, quanto daqueles que entendem que nesse momento há uma necessidade de dobra das disposições constitucionais, foram muito parecidas. E fiquei bastante preocupado, Marta, com o significado que essas decisões podem ter para o nosso futuro, não apenas para o futuro do direito do trabalho, mas é uma preocupação que eu compartilho, que é uma preocupação, acho que mais ampla, uma preocupação com o papel da Constituição no nosso futuro pós-pandemia.
porque afinal a Constituição é o que nos separa da barbárie. No século XX, desde o século XIX, e adentrando dentro do século XX, no século XXI, o que nos define como civilizações, como nações civilizadas, são ordens constitucionais, são documentos que nós produzimos que definem os rumos, os futuros da nação, e precisamos ficar bem atados a eles. Eu vejo, Marta, não sei se tu quer perguntar alguma coisa, mas eu vejo aqui 3 grandes significados para isso. Diga lá. Pode falar, depois eu complemento. Tá bem, que bom. Mas eu vejo 3 grandes significados, Marta. Eu tenho estudado isso, tenho escrito sobre isso, escrevi agora, saiu um artigo na Folha de São Paulo esse final de semana, tratando sobre isso, tratando sobre a Convenção de Filadélfia. Mas eu vejo 3 grandes significados que me preocupam relativo a essa compreensão do Supremo Tribunal Federal de facilitação de dobras, de não observância de disposições constitucionais, especialmente quando elas são de matriz prima facie, que são direitos fundamentais constitucionalizados. A primeira circunstância é o reconhecimento de uma atuação do Supremo Tribunal Federal com um ativismo judiciário. Nos anos 80, quando se falava nos anos 80 do século passado, quando a gente ainda nem estava na faculdade de Direito, mas já se começava a falar sobre ativismo judiciário, e a ideia aí de ativismo judiciário era uma atuação meio rebelde, meio quase adolescente de parcelas do judiciário, que entendiam que as leis, as disposições eram injustas, não estavam integradas uma orientação internacional de direitos fundamentais e, portanto, deveriam ser modificadas pontualmente pelos julgadores. Normalmente, nesse significado histórico, se buscava afastar alguns aspectos rígidos das leis e permitir uma flexibilização que permitisse, que autorizasse a implementação de direitos fundamentais, ainda que não fossem previstos na Carta Constitucional antes da Carta de 1988. Mas era uma política judiciária um pouco carente de fundamentação hermenêutica, que só veio ser produzida no século XXI, no final do século XX, e principalmente direcionada para a implementação de direitos fundamentais, de direitos humanos, da liberdade, da igualdade, o direito à saúde, direito à segurança, direito a medicamentos foi bastante utilizado, direito de família também, direito do trabalho também foi aplicado. Mas o ativismo judicial que eu tenho percebido nessas decisões, principalmente nessas últimas 2 decisões do Supremo, que são decisões paradigmáticas para o futuro, nós vamos ainda estudar, ainda vai ter livros escritos sobre elas, é de um ativismo judiciário diferente. Um ativismo judiciário que, por um lado, ele mantém o caráter de imposição de um querer individual do julgador sobre a lei, o querer individual do julgador aparenta, pelo menos, se sobrepor à letra fria da lei, e nisso ele é muito parecido com o ativismo judiciário do passado. Mas ele tem uma diferença que me parece fundamental. Ele busca reler não as leis a partir da Constituição, mas busca reler a Constituição, mas uma Constituição desnudada, uma Constituição desconstituída da sua matriz, que é de direitos fundamentais, essencialmente direitos fundamentais de natureza social, principalmente previdenciários e direitos fundamentais sociais trabalhistas. Então, eu vejo, pelo menos nesses votos, uma vontade de uma parcela considerável do Supremo Tribunal Federal de reler a Constituição, mas uma Constituição como se não tivesse direitos fundamentais. Há uma substituição de direitos fundamentais, principalmente sociais, por um privilégio interpretativo econômico. Uma interpretação econômica da vida e uma interpretação econômica das leis que privilegiam a pessoa, mas não a pessoa física. É o privilégio da pessoa jurídica. A gente viu vários memes nas últimas semanas, eu acompanho esses memes, eu estou sempre no Instagram vendo, sobre o CNPJ que vive, que morre, o CPF que vive ou que morre. Essas decisões do Supremo Tribunal Federal são as decisões para o CNPJ, não são as decisões para o CPF. Então, há um privilégio da economia, uma interpretação
finalística do direito com o objetivo de benefício da economia, do capital e em detrimento ao meu pessoal sentir em detrimento das pessoas e dos direitos fundamentais de matriz social. Há um desprezo também pelo Supremo Tribunal Federal, e aí eu utilizo de forma muito consciente esse adjetivo, porque ele foi muito sentido em algumas das decisões do Supremo. O desprezo pela organização coletiva, notadamente pelos sindicatos, a afirmação de que todos, ou praticamente todos os sindicatos agem de forma indevida, de forma política, não representam corretamente, só querem saber do dinheiro dos trabalhadores. A gente sabe de agires indevidos de várias organizações coletivas, inclusive do sindicato, mas o que eu ainda não tinha visto é esse tipo de generalização. Nós temos visto, eu na minha vida judiciária, vi muitos sindicatos agindo errado, muitos sindicatos agindo corretamente. Vi também muitas empresas agindo de forma exemplar e vi muitas empresas agindo como bandidas, como gangsters. Em nenhum momento da minha vida eu pensei em generalizar para todas as empresas ou para todos os sindicatos, porque situações patológicas nós temos que tratar como patologias, como doenças. Tentar curar elas, tentar extirpar elas e deixar a parte boa. A gente não vai jogar o bebê fora porque a água do banho está suja. Bom, então vejo esse tipo de desconsideração pela organização coletiva. Mas o ativismo judiciário, e principalmente na decisão da MP 936, ele foi muito mais sentido, percebi, porque houve uma desconsideração não apenas da Constituição, mas houve uma desconsideração do próprio normativo apresentado pelo Executivo. O Executivo entendeu de uma forma que preservava, de certa forma, os direitos fundamentais, preservava a passagem pelo sindicato. O próprio advogado-geral da União disse, na sua manifestação, o julgamento do MP 936, eu concordo com a interpretação do relator. Vamos utilizar essa interpretação porque ela preserva a Constituição. E o Supremo, e a maior parte do Supremo Tribunal Federal disse não, nós não vamos aceitar a interpretação de quem produziu a lei, produziu o normativo e medida provisória, e nós vamos reduzir o âmbito de aplicação da Constituição. É algo que eu que tenho tentado acompanhar decisões do Supremo Tribunal Federal ainda não tinha visto. Esse tipo de ativismo judiciário da parcela majoritária do Supremo para negar, inclusive, uma interpretação constitucionalizada do próprio Executivo. Mas tem uma exceção de aplicação de direitos fundamentais pelo Supremo Tribunal Federal nas MPs trabalhistas e que dizem respeito a normas de saúde e segurança. Isso, pelo menos, a maior parte do Supremo entendeu que as normas que tratam de saúde e segurança do trabalhador, estrito sensu, no sentido muito estrito, essas devem ser preservadas e a Constituição tem que se sobrepor às medidas provisórias. Olha o tempo que a gente está vivendo. A gente precisa que se diga que a Constituição vale mais que a medida provisória. Mas o Supremo tem deixado, a maior parte tem deixado claro isso, de que as normas de saúde e segurança não podem ser dobradas pelas medidas provisórias. Além do ativismo judiciário negativo, eu tenho também percebido, em segundo lugar, uma realocação autoimposta do papel do controle de constitucionalidade, do controle direto de constitucionalidade, aquele que é manejado pelo Supremo Tribunal Federal nas ações de inconstitucionalidade em sentido amplo, que analisam de forma direta a validade da normativa, da lei ou da medida provisória de forma direta, o controle concentrado de constitucionalidade. Bom, no mundo inteiro, as cortes constitucionais buscam ampliar esse poder, buscam ampliar as condições de reconhecimento de inconstitucionalidade, as hipóteses de inconstitucionalidade. O nosso Supremo Tribunal Federal tem visto, pelo menos majoritariamente sempre, um andar em caminho inverso. Um andar de realocação do seu papel de análise de inconstitucionalidade, não para ampliação, mas para restrição da atuação do Supremo no que pode e o que não pode avaliar de constitucionalidade. A gente podia passar um dia aqui falando sobre por que
por que desse momento acontecer dessa forma. Mas acho que uma pista importante de entender por que essa interpretação tem ocorrido é porque nós vivemos um momento recente de judiciarização da política, ou politização do judiciário, mas principalmente de politização, de juridicização, né, da política. E essa é a reação, esse é o lashback que acontece agora no Supremo. Mas vejo em 3 vertentes ou pelo menos 3 possibilidades de análise, essa realocação, essa autoimposição de limitação. Em primeiro, uma autocontenção imposta pelo Supremo, vou utilizar uma expressão que do Orkin gosta muito, em sentido forte, que é a de entender que sempre o Supremo deve se limitar, a análise do Supremo deve ser limitada no reconhecimento de inconstitucionalidade, tanto materialmente como formalmente, quando pode se manifestar sobre inconstitucionalidade, sentido forte. Num sentido médio, vi nesses 2 julgamentos afirmações de ministros dizendo que nas medidas provisórias deve haver uma autocontenção. E aí eu até vejo com certa simpatia o argumento. E o argumento é que, afinal, as medidas provisórias elas ainda vão passar por um filtro do parlamento. Então, outro poder já vai ter a oportunidade de fazer essa avaliação. O ministro Lewandowski respondeu a isso, quando o ministro falou, ele disse assim, olha, o parlamento pode até ver depois, avaliar a constitucionalidade, mas eu não posso permitir que efeitos inconstitucionais sejam produzidos durante esse período de vigência em que ainda não há avaliação pela Comissão Mista do Congresso Nacional que faz o projeto de lei de conversão da medida provisória. E, em terceiro lugar, uma avaliação fraca, né, dessa autoimposição, e também vi a maior parte das decisões foram reconhecendo uma autoimposição fraca, vejo isso com felicidade, e somente nas hipóteses de avaliação das medidas emergenciais. Então, na legislação de emergência, especialmente no direito do trabalho de emergência, deve haver uma autoimposição de contenção, porque o executivo tem uma obrigação, uma necessidade de decidir rapidamente. Há uma aceleração não apenas histórica, mas há uma aceleração das necessidades de preservação de saúde e segurança, inclusive de empresas e empregos, e, portanto, deveria ter, o Executivo tem que agir rápido e o Supremo não pode atravancar essa atuação do Executivo. De todo modo, vejo que isso significa essa realocação, essa autoimposição de contenção tem 2 grandes efeitos no meu particular sentir. Em primeiro lugar, a rejeição da característica essencial do Poder Judiciário e principalmente das Cortes Constitucionais, que é a atuação que os hermeneutas constitucionalistas chamam, que é do caráter contramajoritário do Poder Judiciário e especialmente das Cortes Constitucionais. É intrínseco, faz parte do DNA do Poder Judiciário e das Cortes Constitucionais dar voz àqueles que são minorias. E essa é o conteúdo mais essencial da atuação do poder contramajoritário. Ainda que a maioria entenda que se deve produzir uma lei que beneficie essa maioria, mas que prejudique de forma muito grave uma minoria que deve ser avaliada e protegida, cabe ao Judiciário e às Cortes Constitucionais, principalmente, fazer a proteção dessas minorias. Então, se o Supremo Tribunal abre mão do seu papel de controle de constitucionalidade no sistema direto, sistema concentrado, nós temos uma dificuldade de sobrevivência das minorias, e no Brasil e no mundo inteiro nós temos cada vez maiores segmentações de público, de vida, de pessoas, e isso é um grande problema, principalmente para as minorias. Em segundo lugar, dentro ainda dessa realocação, nós temos eu vejo uma dificuldade de convivência, de preservação da democracia nos momentos de crise. Porque, afinal, a nossa Constituição, pelo menos as constituições em países sérios, elas existem da mesma forma e com o mesmo conteúdo em momentos de crise e em momentos de normalidade. Não existe uma Constituição brasileira de normalidade e uma Constituição brasileira de crise. Nós temos uma mesma Carta Constitucional porque eu quero crer que somos um país inseridos no rol das nações civilizadas. E a própria Constituição já traz as hipóteses, as situações, os instrumentos, as consequências
para quando se enfrenta crises. Então, nós não precisamos inventar interpretações diferentes para momentos de crise, quando a Constituição própria já traz essas situações e o legislador constituinte já teve essa sabedoria de prever que em alguns momentos seriam mais difíceis e que precisariam de instrumentos diferenciados. E a Constituição prevê esses instrumentos e eu acredito pessoalmente que nós devemos segui-lo. E o terceiro e último grande reassentamento, grande redefinição de atuação da maior parte do Supremo Tribunal Federal diz respeito não ao seu conteúdo, mas aos seus instrumentos. E eu falo aqui de uma redefinição de bases hermenêuticas autoimpostas pelo próprio Supremo Tribunal Federal. E aqui essa redefinição de bases hermenêuticas, de modo de interpretar lei, Constituição, o sistema normativo de modo geral, essa redefinição de bases hermenêuticas, ela ocorre em 3 grandes campos, que são os campos normais em que atuam os intérpretes do direito. Em primeiro lugar, no que se refere a fatos. Nós não temos como definir a normativa incidente se nós não tivermos a clareza de quais são os fatos, as circunstâncias da vida que demandam uma decisão judicial. E vi uma dificuldade do Supremo, a maior parte do Supremo, de entender quais são os fatos que nós estamos tratando afinal. Porque se a gente ouvir, assistir essas 2 sessões do Supremo que trataram da MP 927 e 936, a maior parte do tempo não é falado sobre normas jurídicas, é tratado sobre fatos, mas não sobre fatos demonstráveis, não sobre conjecturas definidas, mas são argumentos de terror, são os argumentos ad terrorem. A maior parte dos argumentos ali tratados, dos fatos, das circunstâncias manejadas nos votos, os conteúdos dos votos, é o terror da despedida em massa, é o terror e a catástrofe do fechamento de empresas, tudo isso determinado pelo terror, esse fático, da existência de uma situação de pandemia, de epidemia mundial, de uma pandemia, algo que de fato é muito grave. Mas aí transportar essa gravidade de saúde pública para uma causa de efeito óbvio, determinado por essa situação de pandemia, reconhecer que, caso não seja dobrada a Constituição, nós teremos despedidas em massa, desemprego, miséria, fechamento de empresa, e que o grande problema econômico é que sindicatos se manifestem, que as instâncias de diálogo social tenham vez na sociedade, mesmo nas situações de crise, é algo que não existe nenhuma comprovação, não existe nenhuma definição, e por isso que eles são fatos ad terrorem, são fatos do terror, são catástrofes, especulações, conjecturas, e conjecturas que não são apoiadas em fatos, não são apoiadas em ciência. E nós vivemos um momento difícil, né, Marta, de dificuldade que muitas pessoas têm de acreditar na ciência, acreditar nos fatos, acreditar nos especialistas. Esse problema de argumento do terror, ele começou no Supremo Tribunal Federal quando, lá em 2017, 2018, um ministro do Supremo disse que no Brasil nós temos 98% dos processos trabalhistas do mundo. Esse foi um argumento de terror e um argumento, eu tento ser elegante nos adjetivos, mas eu gostaria de utilizar outro adjetivo, mas sou uma pessoa elegante e vou dizer um argumento que não se sustenta faticamente. Não é verdade que nós tenhamos 98% dos processos trabalhistas no mundo. Isso é uma conjectura que ninguém sabe de onde saiu e acabou sendo repetida e nunca foi desmentida. E a partir desse fato errado, se construiu interpretações erradas que nós estamos levando até hoje. E essa prática de lançar informações que não são verdadeiras para embasar votos no Supremo Tribunal Federal tem sido, ao meu modesto sentir, catastrófico para a permanência da Constituição e da própria seriedade do controle concentrado de constitucionalidade. O segundo grande aspecto da redefinição de bases hermenêuticas diz respeito à técnica, propriamente dita, da técnica hermenêutica. Quando se trata de valores constitucionais, de princípios constitucionais e mesmo de direitos fundamentais,
toda a constitucionalística moderna, a hermenêutica constitucional contemporânea, nos dizem que não temos regra, não temos disposições constitucionais, não temos princípios constitucionalizados e não temos nem direitos fundamentais que sejam absolutos. Todos eles podem ser dobrados, todos eles podem ser sopesados, todos eles podem ser, têm o seu conteúdo avaliado de acordo com a situação concreta. Mas para fazer isso, para reduzir o aspecto, a abrangência, o aspecto de utilização de uma regra constitucional ou de um princípio constitucionalizado, um valor presente na Constituição, não basta dizer que existem outros valores. É preciso que se promova um diálogo entre eles. É preciso que o hermeneuta, que o intérprete da Constituição, estabeleça uma redefinição do conteúdo a partir de um diálogo, e mostrando que um direito fundamental pode ter o seu campo de atuação reduzido desde que outro princípio, direito, regra constitucional, seja elevada. Na medida provisória 927, por exemplo, nós temos o direito às férias que são reduzidos. As férias é direito fundamental previsto na Constituição da República, artigo 7º, nos incisos do artigo 7º da Constituição. E a medida provisória 927, ela reduz as férias. Mas eu, pessoalmente, entendo que não há inconstitucionalidade, porque o direito constitucionalizado às férias, ele dialoga com outros fundamentos, com a segurança, com a vida, com a saúde, estão previstos lá no artigo 6º da Constituição e também na parte do direito do trabalho também alguns incisos do artigo 7º. Há um diálogo entre esses fundamentos constitucionais que permitem que as férias haja uma diminuição de férias. As férias vão ser gozadas em casa, não há a concretização integral de um direito fundamental, também está na Constituição, artigo 6º, que é o lazer, integralmente, porque, olha, ficar em férias em casa não é exatamente muito divertido. Não se implementa o lazer de forma concreta, absoluta. Mas, em compensação, nós preservamos outro direito fundamental, que é a segurança. Como? Mormente em tempos de pandemia, onde, no lugar de se descansar, a gente é assoberbado por essa totalidade de preocupações e neuroses que ficamos, né? Então, perfeito, verdade. Verdade. Mas, de qualquer forma, aqui nós não temos mais constitucionalidade porque nós elevamos outro princípio, outros valores constitucionais que são muito caros, muito importantes. Mas para fazer isso, e eu fiz isso de forma muito simples aqui, muito rapidamente, e de forma simplista até, e poderia ter feito, se a gente tivesse mais tempo, a gente ficava muito tempo falando sobre diálogo e sopesamento de valores e princípios. Mas o que não é possível é que a Corte Constitucional reduza a zero um princípio, uma orientação constitucional. Então, todos os direitos fundamentais, nenhum direito fundamental é absoluto. Todos eles podem ser sopesados e reduzidos, mas nenhum deles, nessa operação hermenêutica, nenhum deles pode ser reduzido a zero. Nenhum deles pode ser anulado. Então, a Corte Constitucional, se ela quer reduzir o papel do sindicato, no momento de crise, ela pode. O que não pode é anular o papel do sindicato. Eu estou tratando só desse tema, então, do papel do sindicato nos acordos para diminuição de salário. O Supremo tem a possibilidade, sim, de diminuir esse direito, mas ele não pode anular, ele não pode zerar, ele não pode achatar ao zero, porque isso não é hermenêutica constitucional. Eu não posso pensar princípios constitucionais que eu quero ou que eu não quero utilizar, porque nesse momento eu acho que é mais adequado. Aí fica achismo, fica decisionismo e fica voluntarismo. Isso tudo é o oposto de jurisdição, isso é o oposto de segurança jurídica. E o terceiro, Marta, para terminar, grande aspecto dessa redefinição de bases hermenêuticas diz respeito com o nosso grande instrumento de trabalho, que são as normas jurídicas. As leis, as regras e os princípios. Então, nos três grandes campos normativos que nós temos, que é a Constituição, leis e tratados internacionais, nós temos redefinição de como eles atuam e constroem a nossa normatividade. Há uma própria redefinição da axiologia normativa do direito do trabalho, que é muito própria e está prevista na Constituição, principalmente no caput do artigo 7º. Então, há uma redefinição do próprio papel da Constituição. Para mim, isso é o mais grave de tudo.
porque constrói uma possibilidade de relativização da Constituição dentro de um momento que não é o momento previsto na própria Constituição para essas relativizações. Direitos fundamentais podem ser relativizados, podem inclusive deixar de ter certa aplicação, mas a Constituição diz que há num momento muito próprio, que é no estado de sítio ou no estado de defesa. E eu, por favor, eu não estou defendendo que nós entremos em estado de sítio e estado de defesa, jamais, né? Pelo menos não na situação fática que nós temos hoje. Nós não temos uma catástrofe planetária completa que precise dar um intervalo na Constituição. Mas somente em estado de sítio, em estado de defesa, que direitos fundamentais podem ser não aplicados. E aqui nós tivemos, pelo Supremo Tribunal Federal, afirmações de que um direito fundamental não vai ser aplicado e não vai ser aplicado em nada, será absolutamente zerado, fora do estado de sítio e fora do estado de defesa. Isso é perigosíssimo, não apenas para o direito do trabalho, embora para mim isso já fosse suficiente. Isso é perigosíssimo para a permanência da democracia no país. Quando a gente permite que um direito fundamental, a gente abre a porta e diz, olha, neste momento não vou aplicar um direito fundamental previsto na Constituição, olha, é uma porta que é muito difícil de ser fechada. Porque aí todos os demais direitos fundamentais, em tese, a partir do decisionismo, do voluntarismo, da falta de diálogo com outros direitos fundamentais, podem ser zerados. E pode acabar sendo a segurança, a vida, a liberdade, o direito de reunião, a liberdade de imprensa, a fiscalização pelo judiciário, fiscalização pela imprensa, prerrogativas da advocacia. Eu tenho muito receio de que haja uma abertura desse tipo de interpretação pelo Supremo Tribunal Federal a partir desses julgamentos. E temos também a relativização da própria lei, do papel que tem a lei, e agora aqui, mais especificamente no direito do trabalho, porque a própria pirâmide normativa do direito do trabalho foi revista por essa decisão do Supremo Tribunal Federal, dizendo que uma medida provisória pode retirar vigência da regra trabalhista que é uma regra constitucionalizada de aplicação do mais benéfico e principalmente da progressividade das normas trabalhistas e que essencialmente assegura o cumprimento do que está previsto na Constituição. E por fim, porque eu já fiquei muito tempo falando, sobre o papel dos tratados internacionais. Nós temos compromissos internacionais tomados pelo Brasil de assegurar o diálogo social, a passagem pelos sindicatos, o diálogo com instituições representativas da sociedade, e tudo isso foi abandonado. E aqui eu não falo somente de antigas orientações de convenções da Organização Internacional do Trabalho, embora elas também tenham sido ignoradas por quase todos os votos no julgamento do Supremo. Faço uma grande ressalva. O ministro Fachin fez uma belíssima defesa dos tratados internacionais que garantem necessidade de diálogo social, e a ministra Rosa Weber um pouco menos, mas principalmente o ministro Fachin, que entende bastante sobre isso. Mas não apenas as antigas convenções da Organização Internacional do Trabalho, mas também orientações contemporâneas. Organização Internacional do Trabalho, Organização das Nações Unidas, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, todos esses órgãos lançaram orientações dizendo: durante a crise da pandemia do novo coronavírus, do Covid-19, as medidas trabalhistas de enfrentamento, elas devem passar pelo diálogo social. Porque, afinal, é o diálogo social que garante a permanência não somente da democracia, mas a permanência do estado de organização econômica que nós definimos para a nossa sociedade, que é o capitalismo. Não existe capitalismo sem instâncias de conversa, de trato, de organização a partir do diálogo social. Se nós fazemos interpretações da Constituição que excluem direitos fundamentais e excluem a participação no diálogo social, nós colocamos em risco democracia e o próprio capitalismo. Tenho muito receio, Marta, de que possa haver uma contaminação de outros julgamentos do Supremo a partir dessas concepções. Eu terminei há pouco tempo de ler um livro que se chama Como as Democracias Morrem.
um livro que foi escrito por 2 professores de economia e sociologia de Harvard, da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e eles mostram o seguinte, eles apresentam vários exemplos históricos de como democracias pereceram e morreram no século XX e no século XXI, e mostraram que quase todas elas pereceram e morreram quando as suas instâncias judiciárias de guardiãs da Constituição negaram seu papel de garantir a Constituição e garantir os direitos constitucionalizados. Então, tem muito receio que isso aconteça conosco. E mostram também, só para não terminar essa fala com pessimismo, eles mostram também que outros países conseguiram garantir a sua democracia porque as suas cortes constitucionais disseram: até aqui as instâncias políticas podem ir. A partir desse limite aqui, que se chama Constituição, não pode ir. E, portanto, vou atuar de forma... As cortes constitucionais atuaram de forma contramajoritária até, mas fizeram assegurar a democracia nesses países. E eu quero acreditar que esse vai ser o exemplo do nosso Supremo Tribunal Federal. Tomara. Tomara, esperemos que sim, né, Rodrigo? Na verdade, esse é um tema extremamente denso e um momento difícil de fazermos também grandes análises, né? Eu confesso, e na condição aqui de procuradora, advogada, e eu defendo via de regra dentro de um escritório liberal, de cunho liberal, e nós temos a figura dos empresários como sistema de defesa. Mas mesmo antes da medida provisória e do julgamento, era a posição uníssona no escritório a necessidade para redução de jornada ou redução remuneratória, que para os nossos clientes era a última das hipóteses que nós vendíamos como viável, né, para manutenção de atividade, com participação sindical. Até porque, primeiro, eu acho que a medida provisória ela veio às avessas. Nós nos preocupamos, né, a estrutura se preocupou primeiro com o grande empresário, e só num segundo timing é que foi proceder numa valoração do pequeno, que é o que mais sofreu. Foi que sofreu de cara. Né? O mercado da esquina, o cabeleireiro, enfim, que não conseguiram manter as suas atividades abertas porque houve uma necessidade de cessação e fechamento imediato. E esses são os que, na maior parte das vezes, não têm capital de giro para a manutenção desses vínculos. Né? Então, acho que houve, inclusive, aqui uma inversão de preocupações, né? Tardiamente para aquele que havia necessidade de se preocupar de plano, e uma antecipação para aqueles que talvez não tivessem uma necessidade imediata e premente. Então, eu te confesso que para mim pouco se me deu na minha atuação a definição do STF, porque eu já tinha uma compreensão clara, a Constituição dispõe isso e é assim que eu tenho que seguir, e quem precisava de fato suspender ou qualquer estruturação acabou desenvolvendo antes da medida. E percebo que foi um julgamento, como tu bem colocaste, muito mais de judicialização da política do que propriamente técnico, né? E esse é um problema muito sério na nossa atualidade. Nós estamos perdendo a técnica e valorando política, e isso não dá certo. Em algum momento isso vai estourar, e eu espero, concordo contigo, né? Eu rezo todo santo dia, como eu costumo dizer, para que a coisa se solucione, as cabeças centrem-se e se tenha uma posição mais coesa, uníssona nessa estruturação. Eu não sei, te confesso que, pelo menos dentre os meus clientes, eu não precisei proceder nessa aplicação, mas aqui no Estado, Rodrigo, tu que tens participado mais, inclusive, dessa estrutura dos acordos, né, para esse período, muitas empresas se valeram dessa necessidade de suspensão ou redução sem atuação sindical? Temos de tudo, Marta. Temos empresas que têm preferido esse caminho, que eu acho que você está correta, que é um caminho mais incerto, mais inseguro de valorização, de atuação de acordos individuais em detrimento das atuações dos sindicatos. Eu vejo aqui 3 grandes problemas na escolha do acordo sindicato, acordo individual em detrimento de acordo realizado a partir da negociação coletiva. Em primeiro lugar, é a indisposição com o diálogo social. Sim. É a criação de uma situação de indisposição prévia
com as instâncias representativas dos trabalhadores e pode causar problemas para o futuro, isso do relacionamento das empresas com os sindicatos. Em segundo lugar, nós temos um grande problema prático, que é o problema da uniformidade de medidas. Veja bem, o que é previsto nas duas medidas provisórias é que não que haja imposição pelo empregador junto ao empregado para a atuação dos mecanismos de redução de salário e de suspensão, mas de acordos individualizados. Se nós efetivamente formos atuar de forma séria e cumprir a lei, a empresa vai ter que chamar cada um dos funcionários e fazer um acordo com cada um e negociar com cada um dos funcionários. Isso pode ser infernal. E além de infernal e de uma dificuldade prática, vai demorar muito mais tempo para fazer. E por fim, outra dificuldade prática é que vai criar uma pulverização de regras incidentes para trabalhadores que realizam o mesmo trabalho. Você imagina, Marta, como é que vai ficar uma situação de equiparação salarial de trabalhadores que fazem o mesmo trabalho e têm salários, às vezes, um tem salário reduzido em 50%, outro tem salário reduzido em 25%. A ministra Rosa Weber, no voto dela, disse o seguinte, e muito espirituosa, ela disse: nós não podemos transformar a epidemia do coronavírus em uma pandemia de judicialização, porque é isso que vai acontecer se nós agirmos de forma assodada na realização desses acordos individuais de forma pulverizada em detrimento da atuação com os sindicatos. E eu não aceito quando dizem que não há possibilidade física, temporal de chamada de sindicatos, porque agora eu preciso fazer um break de minha atuação como professor, porque até aqui eu tenho atuado como professor. Os juízes, nós somos proibidos por lei de fazer críticas a decisões judiciárias, mas nós temos uma autorização para fazer isso, que é a atuação como professores, na academia. Então, aqui eu estava tratando como acadêmico, mas aqui eu vou chamar o Rodrigo juiz, e o Rodrigo juiz não é um exemplo. Na primeira semana de pandemia, ou na segunda semana de pandemia, antes da medida provisória, eu fui chamado para mediar um acordo coletivo entre uma grande empresa da região em que eu tenho jurisdição e o sindicato que representa. E eles fizeram um acordo para redução de salário e jornada, sem ainda a previsão de pagamento de benefício emergencial. Fizeram isso em uma tarde, menos de uma tarde, em algumas horas, nós resolvemos tudo. E sem deslocamento. A sede da empresa em Porto Alegre, em Passo Fundo, eu estava aqui em Porto Alegre, o sindicato estava lá na cidade em que eu exerço a jurisdição e a secretária de audiência estava na vara do trabalho. E fizemos sem problemas nenhum. As medidas provisórias reduzem os prazos, permite que haja negociação via aplicativos como esse que a gente está conversando agora. Então, é inaceitável dizer que não tem tempo, que é impraticável e que vai levar ao desemprego se houver o chamado dos sindicatos. Acho que é exatamente o contrário. O mais temerário possível que pode ser feito hoje é relegar a atuação do sindicato e querer negociar diretamente com o empregado, porque pode ter certeza, se tomar esse caminho, vai acabar a pandemia do coronavírus e nós teremos uma pandemia de processos trabalhistas. E aí o passivo trabalhista pode ser muito maior do que precisava ser. E mais do que o passivo trabalhista, né, Rodrigo? Eu acho que aqui eu trabalho muito com análise econômica do direito, né, associada. E via de regra, a gente acredita que a análise econômica só observa o conceito, o ganho econômico puro e simples, quando na verdade não é exatamente isso. E numa sistemática como esta aqui, a gente tem uma circunstância que a análise econômica coloca muito bem, que é o risco reputacional. Então, não é só a questão do meu passivo trabalhista no futuro, mas é inclusive a minha manutenção enquanto empresa, porque a sociedade hoje cobra uma posição, né? Nós temos uma necessidade de criar uma imagem sólida de atuação nesse momento. Então, aquela empresa que não tem esse diálogo social, ela cria para si aqui uma imagem reputacional que dificilmente ela vai conseguir corrigir no momento futuro, né? Ela vai ter que rebolar demais para conseguir desenvolver. Então, se ela não fenece pelo passivo trabalhista, possivelmente ela vai fenecer
por essa circunstância que vai ser o boicote ao consumo, né? E nós escolhemos isso hoje em dia, né? Vamos lá, não sejamos tolos. Eu sou uma das pessoas que escolho. Se eu tenho que comprar da empresa X ou Y, o produto é o mesmo ou parecido, eu vou em busca de qual é a característica reputacional. Todo mundo faz isso, né? Então, está muito presente. A mídia nos traz a informação. Então, não é só uma questão de eu resolver meu problema imediato agora, na correria e errado, né, no tocante a uma negociação sem atuação sindical. Mas é o efeito nefasto que eu posso ter no tocante à minha permanência, né, enquanto empresa, enquanto produtividade, enquanto espaço social no momento futuro. Eu acho que esse é um aspecto que nós precisamos começar, advogados, juízes, empresários, a pensar com um acuro maior, né? A aplicabilidade da lei, ela não é só uma questão para resolver o processo, para resolver aquele insight momentâneo, mas é o que a gente deseja enquanto sociedade para o futuro, como nós queremos ser reconhecidos no futuro e que tipo de país a gente quer ter, né, no tocante à nossa sistemática laboral. Eu acho que esse é um aspecto que me parece bastante importante. Então, eu penso particularmente, e é a forma que eu atuo, que independentemente dessas definições, o mais importante é a gente observar o respeito constitucional e trazer disso, né, um critério, uma condição de linearidade que garanta a manutenção dos empregos, que garanta a permanência do empresário e que também seja, né, satisfativa para o momento social que nós vivemos. Mas, Rodrigo, te agradeço por demais a participação, foi muito bom te ter aqui. Esse tema nós poderíamos debater horas a fio, né? Acho que é um tema muito polêmico, pujante, tem uma infinidade de posições significativas. Eu te confesso que hoje, te ouvindo falar aqui, me abriu o pensamento para estudar algumas questões de uma forma mais pontual, porque eu acho que esse também é um aspecto, né? Ouvir outras posições e poder crescer e trabalhar a nossa compreensão pessoal nessas estruturações. E espero poder contar contigo para novas oportunidades, que eu acho que essa troca de ideias, esses debates sempre nos fazem crescer pessoalmente, e também aqueles que nos escutam, né? Tenho certeza que os nossos alunos vão gostar demais aqui dessa nossa conversa de hoje. Tá bem, Marta, foi um prazer, gostei muito também de falar contigo, gostei de te ouvir, gostei demais de ouvir as tuas colocações, tuas esperanças também, porque nesses últimos tempos a gente está vivendo muito de esperança também, né? E quando a gente consegue compartilhar elas, a gente vê elas chegando um pouquinho mais perto. Fico sempre à tua disposição, espero que logo a gente consiga fazer um evento presencial também, que é sempre muito mais legal olhar para os alunos, olhar para as pessoas, a gente conseguir dialogar, trocar e crescer muito no conhecimento. A academia é feita disso, né? Exato. É feita de trocas e feita de construção em conjunto. Fico sempre à tua disposição, conta comigo sempre. Tá joia, obrigada, Rodrigo.